Tem notícia quente, notícia que chegou agora à redação da Itatiaia. Conta essa história aí. Ô, Mano, a gente estava falando do Mineirão, né? Sim. E aí uma nota foi feita pela Máfia Azul, Pavilhão Independente, Cachazeiros, Fanate Cruz, Torcida Jovem, Geral Celeste, a Mancha Azul, a China Azul, como eu falei, enfim, as torcidas organizadas do Cruzeiro, a TFC, né, a Fanate Cruz também, enfim, precisamos, abre aspas para ele, precisamos e queremos nossa casa de volta. Não existe Cruzeiro sem Mineirão e Mineirão sem Cruzeiro. Convocamos toda a torcida cruzeirense para um protesto de parar a cidade em prol dessa situação. Queremos nossa casa de volta, o Mineirão é nosso. Queremos uma conversa com os representantes envolvidos nessa situação. Governo do Estado, Cruzeiro, Minas Arena, choque da polícia e nós, a torcida do Cruzeiro. Essa nota acabou de ser colocada, enfim, ela é gigante, tem uma parte que conta a história do Cruzeiro, os títulos, como que foi, toda essa construção também de Cruzeiro no Mineirão, como eu falei, um caso de amor, e ela finaliza isso querendo essa reunião e dizendo que o torcedor vai querer fazer mais uma manifestação em prol do Mineirão. E é a casa do Cruzeiro, é a casa do futebol mineiro, né, Léo? Eu só acho, Romano, e depois do episódio que a gente teve com o Raposão, Pance, que o Cruzeiro, ao invés de ir contra, ao invés que o Cruzeiro saiba, inclusive, usar a sua torcida. Né? Se a torcida do Cruzeiro quer fazer um protesto, quer mexer com a cidade, quer envolver o Estado, que o Cruzeiro esteja com a sua torcida para buscar as melhorias que ele quer com o Mineirão. E não ir contra. Tipo, não, aqui já estamos falando de dinheiro, a torcida não se mete. Eu acho que o Cruzeiro tem que ser inteligente e vou repetir o que disse ontem na turma do bate-bola. Torcida e clube tem que andar para o mesmo caminho. Não é a torcida que vai definir onde o Cruzeiro vai jogar, mas também não vai ser só a direção que vai definir tudo do Cruzeiro sem ouvir a torcida. É importante que os dois caminhem juntos, porque senão vai dar problema de novo. E aí, você tinha acabado de falar, né? Tinha acabado de falar do Cruzeiro ser inteligente, de saber quando é jogo pro Mineirão, quando é jogo pro Independência, e o torcedor acaba de falar o seguinte: o Mineirão é nossa casa. Porque tem um detalhe também, o Mineirão é o primeiro caso de amor de muita gente com o seu clube. É o primeiro estádio que ele foi ao Mineirão para assistir pela primeira vez o clube, às vezes com o pai, com a mãe, com o tio. E tem essa questão afetiva com o Mineirão, né? Eu não, cara do interior. Não, Romano, mas e nem só com o clube. No meu caso, por exemplo, o primeiro estádio que eu fui foi o Mineirão. O primeiro estádio que eu fui foi o Mineirão. O primeiro estádio que eu fui foi Juscelino com o Bicheque Manhoça. E aí, gente, eu falei agora há pouco, até para brigar você precisa ser inteligente. E nesse ponto, a gente estava falando agora de mascote, de ônibus, de escudo, que precisa ouvir e entender o torcedor. Essa parte financeira, eu já sou um pouco reticente. Eu acho que o Cruzeiro precisa ouvir o torcedor em relação ao Mineirão, sim, mas o torcedor precisa entender também o lado do clube. Não é fazer o protesto, não, agora nós vamos jogar todas no Mineirão. Vai ter um jogo lá para 20 mil pessoas? Não, tem que ser Mineirão. Não. O Cruzeiro está brigando por condições melhores. E essa briga envolve muita coisa, e principalmente a parte financeira. Então, nesse ponto, eu acho que o clube precisa ceder e o torcedor precisa entender também. Perfeito. E aí é ceder. Andar junto, né? É ser inteligente. Do mesmo jeito que na briga o clube tem que ser inteligente, o torcedor também. É entender que existe uma briga, existe um problema de condição financeira para jogar no estádio e que alguns jogos podem ser lá sim. Por mais que a taxa seja alta, o Cruzeiro vai ter uma renda líquida muito superior e vai contar com o seu torcedor. Por exemplo, a estreia do Cruzeiro em casa no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Não é um jogo com expectativa para mais de 40 mil pessoas? A volta, depois de 3 anos na Série A? Não, e se vende um resultado legal contra o Corinthians lá em São Paulo, Léo, 60 mil. Se perder do Corinthians, vai ser um jogo para o torcedor do Cruzeiro voltar a ver o time na Série A. É jogo para Mineirão, não é jogo para Independência. Mas um amistoso contra o Bragantino, se fosse aqui, era para Mineirão? Não. Um jogo contra o Cuiabá, era para Independência, um jogo contra o Goiás, contra o Cuiabá. Talvez a expectativa não seja muito grande. Pode ser no Independência. E aí você tá mostrando para o Mineirão, olha, eu continuo insatisfeito, eu não vou jogar todas aí. Mas quando tem um jogo grande, você mostra para o Mineirão também. Eu vou te usar quando eu quiser.
porque aqui eu vou faturar um dinheiro. Então, o clube precisa ser inteligente e o torcedor, nesse ponto, também precisa ser e entender. E o torcedor, ele tá querendo ser ouvido. Tá. É verdade. Ele e até porque, ô Romano, teve uma queda do sócio torcedor do Cruzeiro, não é só a culpa do Mineirão, mas esse número diminuiu bastante daquilo que o Cruzeiro tinha até como meta, e como cresceu ano passado de forma exponencial, também já teve uma queda em 2023. É verdade. E aí eu aqui acompanhando no chat, enquanto vocês estão falando, e o torcedor realmente falando, poxa, eu fiz teve um, que me desculpe agora que passam tantas mensagens, que falou assim, Romano, você tem toda a razão, eu fiz o meu sócio torcedor e me sinto enganado. Então é esse o sentimento. É porque no Brasil os clubes vendem sócio-torcedor como, você vai ter direito a ingresso, vai ter direito a desconto em ingresso. Pô, você vende seu sócio para 70 mil pessoas com esse discurso. E um ano depois você tira os caras, bota o jogo num estádio para 20, que você tem 70. Então você fez uma propaganda enganosa, o cara tem direito de reclamar mesmo. Tem, e precisa desse diálogo.